Eu te louvarei de todo o meu coração. Eu cantarei louvores a ti, ó Rei Jesus. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu cantarei louvores, louvores a ti, ó Rei Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu te louvarei, aleluia. Eu te louvarei a ti, Jesus. Eu te louvarei de todo o meu coração. Eu cantarei louvores a ti, ó Rei Jesus. Oh, aleluia, eu te louvarei, Senhor. De todo o meu coração eu te louvarei. Eu cantarei louvores, louvores a ti, ó Rei Jesus. Porque louvado seja o nome do Senhor e para sempre seja louvado. Oh, aleluia. Glorificado seu nome santo, para sempre seja louvado o nome santo do Senhor. Aleluia. Para sempre seja louvado o nome santo do Senhor. Eu te louvarei de todo meu coração. Eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei, aleluia, de todo o meu coração, de todo o meu coração. Eu louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu cantarei de todo o meu coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, a Ele a honra e a glória, porque Ele é digno de toda honra e toda glória, todo louvor, toda adoração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Para sempre seja louvado o nome do Senhor, para sempre seja louvado o nome do Senhor, para sempre. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, da graça, da graça. O Senhor é bom, eterna é a vossa misericórdia. E que seja conhecida a bondade do Senhor em toda a face da terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, a Ele a honra e a glória. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Jesus, glória, aleluia. Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus.
que noite maravilhosa! Como é bom louvar o Senhor e cantar louvores ao teu nome altíssimo. Anunciar de manhã a tua bondade, todas as noites a vossa fidelidade. Com instrumento de discórdia, com saltério, com som solene, pois tu, Senhor, a Deus, me alegraste pelos teus feitos. Exultarei nas obras de tuas mãos, quão grandes, Senhor, são as tuas obras, muito profundos são teus pensamentos. O homem brutal e nem o louco entende isso. Quando o ímpio crescer como a erva e florescer todos aqueles que praticam a iniquidade, todos eles serão destruídos perpetuamente. Mas tu, Senhor, glória a Deus, aleluia, é o Altíssimo, Senhor, glória. Pois eis que teus inimigos perecerão, serão dispersos todos aqueles que praticam a iniquidade. Pois tu, Senhor, exaltarás o poder de mim como do boi selvagem. Eu serei ungida com óleo fresco. Os meus olhos verão meu desejo sobre os meus inimigos. Os meus ouvidos ouvirão meu desejo acerca dos malfeitores a que se levantaram contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, que estão plantados na casa do Senhor. Crescerão nos astros de Deus, aleluia. Até na velhice darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém, Jesus, glória a Deus. A paz, irmãos, a paz, irmãos. Irmãs, Deus abençoe, tenha uma boa noite. Que alegria do Senhor estarmos aqui, né? Falando do amor de Jesus, esse amor tão bom que nos conforta o nosso coração, no meio das aflições, das dores, das acusações, dos levantes, o Senhor nos conforta. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, é o nosso Deus em quem nós confiamos. Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes do Senhor, não se abalam diante de qualquer situação, porque Deus, Ele está no controle de todas as coisas, Ele não perdeu o controle. O domínio, o poder é dele. A glória é dele, quem faz é ele, quem manda é ele, quem ordena é ele. Glória a Deus, louvado seja o nome dele, oh, glória a Deus, aleluia. Estamos continuando já na reta final. Quem fez, né? Porque tem gente que não crê em nada, né? Muitos não creem em nada, mas nós estamos aqui firmes e perseverantes naquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Porque quando Deus coloca propósito na minha vida, eu sempre faço aquilo que Deus quer que eu faço, não é o que eu quero. Eu não posso desistir daquilo que Deus quer. Eu não posso fazer aquilo que as pessoas acham. Eu tenho que fazer aquilo que o Senhor, o Espírito Santo, colocou no meu coração. Então estamos aqui na reta final desses jejum 21 dias de Daniel, não comendo carne. Olha, não é fácil, viu? Mas é bom, né, comer verduras e legumes. Mas estamos aqui firme e forte. Sexta-feira termina, fecha a campanha. Glórias ao Senhor. São 21 dias e 21 vídeos de Daniel, pregando Daniel, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Perseverantes na fé, porque tem que perseverar. Não importa a circunstância, não importa os levantes, não importa a situação, continue perseverante. O nosso Deus não falha, Ele continua sendo o mesmo. Ele é o Deus que levantou o mar, fez 2 colunas no mar e fez um caminho no mar vermelho para o povo passar. Ele exterminou o exército do inimigo do faraó. É aquele que fez sair água da rocha. Aquele que curou o paralítico tanto de Betesda, 38 anos de enfermidade. Ninguém ajudava, ele mendigava. Ele é o Deus que perdoou aquela prostituta. Ele é o Deus que curou aquele homem da mão ressequida no sábado, errada, né? Que fala que estava no sábado, ele foi lá no templo e curou e falou que o Senhor também é o dono do sábado, é dono de todas as coisas. Esse é o nosso Deus que nós confiamos, é o Deus que nós servimos e é o Deus de Daniel. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se você não se inscreveu, se inscreva no meu canal, Meninos de Deus, ative o sininho de notificações, comente, compartilhe, ajude a pregar a palavra de ID a toda criatura, porque nós estamos sedentos de Deus, nós estamos precisando da presença de Deus. A presença de Deus nos alimenta, nos fortalece, dá vida, cura e nos dá liberdade, liberta nós de tudo aquilo que nos prende. Muitas vezes estamos presos em algo, né? No passado, né? Você viu o que aconteceu? Deus tirou o povo de Israel dos 400 anos de escravo do Egito, e o povo lá no deserto não faltava nada, porque Deus estava alimentando, saiu de lá bem de vida, Deus saiu de lá rico do Egito, e o povo só reclama, né? Muitas vezes nós não recebemos uma bênção de Deus que nós estamos murmurando no meio do deserto. Deus não deixou faltar nada, Deus alimentou o povo no deserto. Deus não deixou faltar nada, muitas vezes nós estamos reclamando das situações, porque é ali no deserto que Deus operou maravilhas no meio do povo. Então, se você está passando no deserto, creia no Senhor, Deus vai fazer maravilha no meio da sua vida. Não importa a circunstância, o deserto mostra que não é o fim, não. Ali é o começo de todas as coisas, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Creia na palavra. E eu peço em oração que o Espírito Santo,
que toque-me, fale comigo através da palavra do Senhor aqui, para que eu possa levar umas boas novas para você. Uma palavra de vida e esperança no seu coração, saber que nem diante de uma situação, o inimigo que se levantou contra a sua vida, contra o seu trabalho, contra a sua casa, seja contra o que for da sua vida, vai cair por terra. Aliás, já caiu pelo poder do sangue de Jesus, pelo nome de Jesus que tem acima do teu nome, nome que tem autoridade, que Deus colocou ele acima do teu nome, tem poder para curar, para salvar, para libertar, e todo mal que se levanta contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu trabalho, se em qualquer área da sua vida já caiu por terra pelo poder do nome de Jesus. Você tem que crer e confiar na palavra do Senhor. Não há decreto que Deus não possa derrubar. O Senhor é o juiz de tudo, Ele é o médico dos médicos, Ele faz tudo, Ele opera milagres, maravilha, assim como Ele fez no Egito. Ele mostrou o poder, a soberania dele sobre todas as coisas. Ele fez sinais e milagres no Egito, e também Ele mostrou os seus sinais, que Ele manda Ele, quem pode é Ele, quem faz é Ele, quem criou Ele é Deus, e Ele continua sendo Deus. É só confiar na palavra do Senhor. Para de se reclamar, para de ficar se lamentando, para de desanimar. Não importa quem se levante, não importa o que aconteça na sua vida, que decreto que esteja acontecendo na sua casa, na sua família, Deus já chegou para derrubar decreto de morte, decreto de perda de bens. Não importa o que você perdeu hoje, não pense que você perdeu não. O que Deus vai te dar muito mais é aquilo que você perdeu, aleluia. Creia na palavra do Senhor. Deus, Ele fez milagre, Jesus fez milagre no meio do teu povo. Jesus curou paralítico, perdoou prostituta, curou a mulher de fluxo de sangue, curou até a mulher encurvada, que ela não tinha mais vida, esperança. Ela só olhava pro chão, acabou o peso da vida, a situação que ela vivia, ela não tinha mais força, mas Deus fez ela olhar pro alto, e é de lá que veio a nossa força, é de lá que veio o nosso socorro, Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da tribulação. Não importa o vento que está soprando na sua família, que tempestade que se levantou, Deus acalma a tempestade, Ele ordena, e o mar tem que obedecer. Então o inimigo que se levantou contra a sua vida, ele veio por um caminho, ele vai voltar pelo mesmo caminho que ele veio. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Creia na palavra do Senhor. A palavra de Deus tem poder para curar, para mudar a vida, transformar, mas você tem que aceitar e confiar em Deus, assim como Daniel confiou. Ele foi o decreto de morte para ser jogado na cova do leão. Daniel não fez nada, ele só confiou em Deus. Quem confia no Senhor, que nem a palavra já abriu o vídeo, quem confia no Senhor será como os montes de Sião, não se abala. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Receba a palavra de Deus no seu coração. Glória a Deus, louvado seja. Amém, aleluia. Vamos lá no texto, na Bíblia, Daniel 6, continuando, vamos perseverar, que o Senhor está nos revelando, e mais uma revelação de Deus sobre a nossa vida hoje. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Daniel nas covas do leão, pareceu bem ao Dário. Vou abaixar aqui, tá? Pra mim, senão fica muito alto o áudio. Então, Daniel na cova do leão. No capítulo 6, parece bem ao Dário, construiu sobre o reino 120 sátrapas que estivesse por todo o reino. Então, ele nomeou, ele era 120 reino, né? Ele dividiu, né? 120 sátrapas, né? Tivesse por todo o reino, né? Eram 120 províncias no total. Só que ele elegeu 3 pessoas. Nessas 3 pessoas que ele escolheu, e quem se destacou mais foi Daniel, né? Ele escolheu, e Daniel estava num desses 3 escolhidos pelo rei, né? O rei Dário. Só que Daniel, no texto, já estamos estudando o texto, ele sempre fez o trabalho dele excelente, né? Ele se dava bem do que ele fazia, porque Deus, no texto diz que Deus deu o espírito de excelência para Daniel. O texto fala, amém? Então, se Deus deu o espírito de excelência para Daniel, como a gente já viu desde no capítulo 1, que Daniel vinha obedecendo a Deus, né? Ele estava sendo fiel a Deus, e tudo que ele fazia, ele era fiel a Deus. Então, isso ajudou muito Daniel, e o Senhor só exaltava cada vez mais Daniel, né? Porque conforme ele sempre dirigia as coisas para Deus, sempre continuava fazendo a vontade de Deus, renunciando tudo aquilo que não agrada a Deus, e Deus fazia crescer mais e mais e mais e mais e mais. E aí o rei queria nomear Daniel como até tipo um governador, né? Acima de todos aqueles 3. Só que quando uma pessoa se destaca, o texto fala que começa a ter inveja, né? É um processo que muitas vezes pode ser negativo e pode ser também positivo, né? Porque Deus usa de várias maneiras, né? Quando Ele quer exaltar uma pessoa. Então, nem que a gente pode ficar achando que
o crescimento é quando dá tudo certo. Às vezes aqui tu tá dando errado, pode estar dando certo, porque a matemática de Deus não é que nem a nossa matemática. Ele tem outra técnica de usar, então nós vamos saber o plano do Senhor, o mistério. A gente pode ver José. Quando a história de José, de ver José foi jogado numa cisterna. Depois foi vendido para os irmãos. Fizeram aquela armação. E tudo aconteceu conforme a vontade de Deus, para que Deus exaltasse José lá no Egito. Então tudo acontece pela vontade de Deus. Senão José não ia estar lá no Egito, não ia ser governador do Egito. Então tudo aconteceu segundo a vontade de Deus. Então Deus trabalha de várias maneiras na vida de cada um. É um mistério do Senhor, amém? Então a gente precisa confiar no Senhor. Então Daniel se destacou e isso causou inveja dos companheiros ali de trabalho. Acontece muito isso, né, gente? E esses companheiros de trabalho de Daniel, porque o texto fala, os sátrapas, os governadores, tudo, começaram a querer tramar contra a vida de Daniel. Começaram a procurar alguma coisa para tentar acusar Daniel, né? É o que eles queriam tentar fazer. Geralmente, quando uma pessoa quer prejudicar a outra, ela quer procurar um ponto ali na outra para ver, olha, é assim, assim, então acusar, né? Tomar cuidado com a acusação, né? Que no caso do Daniel aqui, ele é inocente no texto, né? O texto fala dele porque ele era um filho fiel a Deus, né? Ele foi preparado pelo Senhor, ele foi ungido de Deus, glória a Deus, aleluia. Então ele foi preparado pelo Senhor. E aqui eles tentaram acusar ele, mas como eles não acharam nada de Daniel, resolveram fazer um grupinho lá e fazer um decreto para que eles sabiam, assim por cima, que Daniel orava, né? Então, alguma coisa contra o Deus de Daniel, que fosse contra o Deus de Daniel, que Daniel quebrasse uma regra de Deus, né? Se fizesse uma coisa que não agradasse a Deus. Então eles tramaram, né? O que acontece é que o texto fala que eles foram lá, bolaram esse decreto que durante 30 dias não poderia servir nenhum outro Deus, só poderiam se apelar para o rei, né? Isso foram lá e falaram para o rei que a lei dos persas não poderia ser, do meio dos persas não podia ser revogada. Então foram falar com o rei Dário. Falar e colocar o que eles falaram para o rei Dário, se eu assinar esse decreto, o senhor vai ser favorecido. Então o rei, né, que sempre quer sempre ser acima de todos, no caso no texto aqui o rei, né, esse rei aqui terreno, né, então ele queria, né, e ele se achou legal, todo mundo vai pedir para ele, então eles conseguiram fazer a cabeça do rei ali, iludiu o rei ali, que o rei caiu o pneu partiu, vamos falar nosso português, cara. E aí depois eles foram vigiar Daniel, ficaram de olho no de Daniel, vigiando, perseguindo Daniel, para ver se eles conseguiam descobrir que hora que ele ia orar, que se ele ia quebrar o decreto. Eles já sabiam mais ou menos, né? Mas eles ficaram ali vigiando. Imagina esses homens, você pensa no texto, né? Coloca na sua cabeça, ele deve ter o quê? Colocaram vigia, para saber que ele orava de manhã, de tarde, de noite. É uma pessoa que fica te olhando, te observando a sua vida, o que você faz, o que você... Outro dia o pastor me disse que tinha uma pessoa, não passou na igreja, aqui na internet que conheço ele. Uma pessoa me olhava a minha entrada e a minha saída da minha casa. Então existem pessoas, a gente tem que orar quando você dá na sua casa, as pessoas que ela observando a sua vida, o que você compra na tua casa, o que você chegar na sua compra, ora pro Senhor, porque tem gente que fica de olho na tua vida. Elas ficam querendo saber da sua vida. E quando você começa a prosperar, ficam sabendo de onde tirou aquele dinheiro, como é que aconteceu. Isso é coisa de Deus, tá? O sobrenatural é de Deus. Então a nossa vida não pertence às outras pessoas, pertence a Deus. Então tudo que acontece nessa casa é nós, é a nossa família e a Deus. Não é da propriedade dos outros. Então não precisa contar a sua vida para ninguém, não, o que acontece na sua casa. Só que tem gente que fica observando a vida do outro. Entendeu? Para fazer intriga, no caso aqui do texto, né? Foi fazer intriga porque eles souberam que o Daniel estava orando 3 vezes por dia. E eles foram lá falar com o rei. Ó, rei, sabe aquele lá do exilado do Judá? E o rei assinou, né? O decreto, tudo certinho. E eles foram lá, 30 dias, o rei fez, a lei revogou, bateu o anel, escreveu lá, colocou o anel lá, tudo, carimbou lá, tudo. E fez, aceitou. Só que aí o rei, eles foram falar pro rei que eles viram Daniel, que tinha quebrado o decreto, foram falar aquele exilado, olha só, já discriminaram de Daniel, aquele exilado que de Judá. É uma discriminação, né? Tipo assim, uma crítica. Ah, agora você trouxe aquele lá, agora você tá vendo, chega aqui, né? Já tá quebrando, já tá querendo fazer tudo, quer mandar em tudo, né? Então, olha só, existe muito isso, né? A gente vê muito isso hoje em dia, tem demais isso, né? Então a gente precisa observar. É tudo que é novo abala, né? É diferente mesmo, isso acontece, choca mesmo, isso acontece muito hoje. Então, aí, ainda mais quando uma pessoa começa a mostrar o que gosta de fazer e tem vontade de fazer, serve, né? Aí só acomoda. Aí o que aconteceu com o rei aqui? Aí o rei, ele viu, aí eles já falaram, então você não pode revogar a lei dos medos de Persa. O rei falou, os grupinhos lá, né?
deles, dos tátaros. Aí o rei não pôde fazer. O rei tentou o dia inteiro tentar inocentar Daniel ali, arrumar um agente de tirar esse decreto, mas não poderia quebrar esse decreto, não pode, né? Sabe que tem coisa que não vai poder mesmo, porque tem coisa que vai chegar a Deus. Então, às vezes o médico vai decretar um decreto de uma doença, de morte na sua família, que não tem cura. Calma, você só cria em Deus, né? Não existe decreto que Deus não pode quebrar. Que o inimigo ele pode colocar decretos de morte, decreto de falência, decreto de acusações, mas o Senhor chega para quebrar decreto. O Senhor põe por terra todo decreto, tudo levanta, tudo que vem sobre nossas vidas, toda palavra vai cair por terra pelo poder do nome de Jesus, que o nome de Jesus tem poder, está acima de todo nome, toda honra, glória, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus quebra todo decreto. Não tenha medo de ameaça, não tenha medo de nada, confia no Senhor. Daniel, porque Deus, ele confiava no Senhor. Daniel, ele soube do decreto. E se querido, o que Daniel fez? Aliás, o Daniel, quando ele soube que o decreto era para ele, ele sabia da trama, ele foi para casa dele tranquilamente, ele abriu a janela que dava das bandas da janela, fala o texto, e ele pegou, se ajoelhou, e ele orou e deu graças a Deus. Ele não é porque ele tinha um decreto de morte na vida dele que ele se desesperou. E ele, ainda por cima, ele orou, o texto diz, ele deu graça, agradeceu a Deus por aquele dia, que ele já tinha terminado, né? Olha só, dando graças, isso aí é um segredo, é um mistério, né? Isso é uma palavra-chave. Além de você estar sofrendo, tá com uma acusação, tá com um problema de um decreto de morte da sua família, uma doença, uma enfermidade, uma situação financeira difícil, você ainda tá dando graças, tá louvando, adorando a Deus. Isso aí você não sabe. O céu já se moveu ao seu favor. O Senhor vai vir no seu socorro. Tudo decreto, tudo que tem levado sobre a sua vida vai cair por terra, porque Deus já deu a vitória. Você tem que tomar posse dessa palavra em nome de Jesus. Porque eu recebi essa palavra, eu creio. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o rei teve que jogar Daniel na cova. Só que Daniel não pôde fazer nada. Aí o rei foi para casa. O rei deu ordem para jogar o Daniel na cova. Ele jogou e falou para o Daniel: Daniel, Deus que você serve aí, né, que você serve continuamente, que ele te livre. Então Deus falou assim: ó, Daniel, sabe o Deus que você serve? Que seu Deus te livre, né? Ele não falou negativamente. Ele falou: Deus que Deus te livre, o Deus que você serve, porque ele sabia que Daniel era fiel a Deus. Tudo que Daniel fazia, ele prosperava, né? Porque Deus abençoava, assim como ele fez com José. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então, e não importa a situação onde ele estava, Daniel estava sendo abençoado. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. E ele foi para casa, ele não dormiu, ele não comeu, ele praticamente fez um jejum. Ele não quis escutar música, ele não conseguiu dormir, perdeu o sono. Mas quando amanheceu, o rei correu para saber de Daniel, né? A noite perturbou o rei, né? Preocupação, né? Aí quando ele chegou lá na cova dos leões, Daniel, o Deus que continuamente, todo dia, todo tempo, você serve, né? Que você não perdeu a fé. Ele podia ter levado das covas dos leões. Aí o Daniel falou assim: ó rei, vive para sempre, glória a Deus, aleluia. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou as bocas dos leões para que não fizesse dano. E o que é mais interessante, quando os inimigos do Daniel conseguiram a conquista deles, né, de jogar Daniel na cova, eles comemoraram, né, a vitória deles, né, da maldade que eles tinham praticado contra uma pessoa que inocentemente não tinha feito nada para eles, mas só por espírito da inveja que derrubaram Daniel. Então eles foram para casa comemorar a derrota, né, de Daniel, né, o decreto de morte. Só que Deus aí quebra grupinhos, né? Aqui na palavra fala que estavam comemorando, né? Agora não vai conseguir mais, agora calou a boca, no caso nem seria a boca dos leões, iam fechar o Daniel, né? Engoliu o Daniel, sumir com o Daniel para que ele não crescesse mais, no caso do texto, né? Ele não ia conseguir mais chegar onde ele queria, até que o próprio Deus colocou ele lá. Não foi ele que foi por si, foi o próprio Deus que coloca lá. Então eles foram comemorar, só que a vitória deles caiu praticamente, eles caíram no próprio erro deles mesmos, porque eles comemoraram a vitória, a derrota de Daniel, o decreto de morte, mas na verdade quem caiu na própria morte foram eles mesmos, né? Porque Deus inverteu. Então a vitória foi de Daniel, primeiro de Deus e de Daniel, porque Deus ele fechou a boca dos leões, mas quando chegou a hora dele, Deus abriu a boca dos leões para devorar eles, né? Porque eles levantaram contra o ungido do Senhor. Eles levantaram como o homem de Deus, ou a mulher de Deus. Quem levanta contra o homem e a mulher de Deus, o inimigo cai por terra, porque Deus não permite.
Deus levantou Daniel para fazer a vontade dele ali naquele lugar. O propósito, Deus tinha um propósito ali. Assim como Deus está usando as nossas vidas, através da minha vida, da tua vida, para levar a palavra do Senhor, né? Então nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, não as nossas vontades. Vou fazer a vontade para levar as boas novas para aqueles que estão passando situações que nem Daniel. Tem gente rindo dos outros, tem gente tirando sarro da vida dos outros, tem gente rindo da desgraça dos outros, da miséria dos outros, discriminando as pessoas, diminuindo as pessoas, que o próprio Deus fala que os humilhados serão exaltados. É a própria palavra de Deus que está falando. Glória a Deus, aleluia. No caso de Daniel, Deus colocou ele ali porque tinha um propósito, por isso que Deus exaltou Daniel, para que almas através da vida de Daniel fossem atingidas. No caso, atingiu sim, porque além de decretou a morte dos inimigos de Daniel, caíram na cova, foi devorado pelos leões, aqui na palavra diz, e ainda o Senhor, glória a Deus, aleluia, o rei fez um decreto, glórias ao nome do Senhor, louvado seja o santo nome do Senhor. Ele fez um decreto assim, ó. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações, homem, todas as línguas, habitante de toda a terra, glória a Deus, paz seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual todo o domínio do meu reino, os homens temam perante o Deus de Daniel. Olha, até Deus, né? Porque Daniel confiava tanto no Deus. Então isso é importante porque muitas vezes as pessoas vão olhar para você. Você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, porque eles vão ver o Deus em você. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele é Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, olha só o que ele falou, o próprio rei. Ele livra, ele salva. Ele faz sinais e maravilha que nem ele fez, ele mostrou que o domínio, o poder é dele. Quem manda é ele, quem criou tudo é ele, quem faz é ele, quem opera é ele, quem exalta é ele, quem abate é ele. É ele, é ele, é ele. Ele que manda em todas as coisas. Glória a Deus. Ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilha no céu e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Glórias ao Senhor. É ele que livra nós dos leões da vida. É ele que nos livra nós das acusações. É ele que nos livra nós das afrontas. É ele que nos livra nós dos decretos de enfermidade, de decretos de morte da nossa família. É ele que dá livramento. É ele que nos livra de todo levanto, todo mal que se levanta contra a nossa vida, caia por terra. Pelo poder do nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então não tenha medo. Vocês não tema nenhum decreto, não tema nada que esteja acontecendo na sua vida. Deus não perdeu o controle da tua vida. Só que você tem que confiar, descansar nos dias. Porque quando Jesus fala que a Jesus, né, que o Senhor Jesus, que é a paz que excede todo entendimento, que é o Senhor que nos dá. Essa paz, né, que você guarda os nossos corações. Que os nossos pensamentos estejam alinhados com Jesus, com o céu, com a verdade, com a vida, que é o Senhor, com Cristo. Porque quem nos dá paz não é a paz que o mundo nos dá, é a paz que Jesus nos dá. É a paz que Jesus dá, é a paz que nós confiamos no Senhor diante de qualquer situação, de qualquer tribulação, de qualquer levante, de qualquer situação. É essa paz que o Senhor nos dá, que mostra assim, minha filha, meu filho, confia em mim. Não se desespere. Não se apavore. Olha as minhas obras que eu já fiz. Veja. Vai em Gênesis, vai lá no Êxodo que Deus levantou. Deus levantou um mar para o povo dele passar. Você acha que esse Deus, nosso Deus, que levanta um mar, que ele termina um exército do faraó, que ele dá pão do céu, maná para o teu povo alimentar, faz sair água da rocha. Ô glória! Transforma um rio que tinha água amarga, que é o rio de Malha, em água doce para o beber. Um Deus que faz o Jordão recuar, como se as águas voltassem para trás, para o povo de Israel passar. Um Deus que faz o sol parar, para Josué ganhar a guerra. Será que esse Deus, ele não pode resolver o problema que você está passando hoje na minha vida, no seu problema? Claro que pode. Esse problema teu, meu problema não é nada para Deus, isso é nada. Isso é nada, para Deus isso é nada, né? Então você tem que confiar aqui na palavra do Senhor. Então você tem que confiar.
mesmo que tudo pareça estar apontando para a sua derrota, mesmo que você não veja uma saída para o seu problema, o Senhor é a saída para os seus problemas. Você tem que confiar no Senhor, na palavra do Senhor. A palavra de Deus é viva, ela tem poder para mover céus e terra, curar, libertar, restaurar a vida e vale todo mal nas nossas vidas. Só que tem que crer na palavra. Jesus fala que aquele que crê nele verá a glória de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Receba a palavra do Senhor e confia no Senhor. Pode até começar a profetizar. Se você está passando por uma difícil, fala assim, eu confio no Senhor. Eu creio no Senhor, vai falando, eu creio, essa situação vai mudar. Esse cenário da minha vida, eu vou ver algo novo, eu vou ver algo sobrenatural. Pode profetizar, porque a palavra tem força, ela é vida, ela é viva, né? Ela é viva do Senhor, é o próprio Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, receba a palavra de Deus, confia no Senhor e que Deus opere maravilha no meio da sua família, na sua vida e no meio do povo aqui, que todos vão receber a palavra de Deus, que crê no Senhor, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe vocês. Ainda tem amanhã quinta, né? Até sexta, mas ainda essa semana ainda nós temos 2 dias ainda. Que Deus abençoe a sua semana. E que Deus abençoe e que tudo que esteja falado aqui aconteça na sua vida, conforme a vontade de Deus, primeiramente, e a confiança que você colocar nele, amém? Aí você vai ver que Deus vai fazer milagre. Algo vai mudar e o sobrenatural vai acontecer se você crer, amém? Que Deus abençoe, fiquem todos com Deus e recebam a palavra de Deus no coração. Fiquem com Deus e boa noite e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus.